Boa noite aos telespectadores aqui da TV Floripa, canal 4 da NET, e aos internautas que nos acompanham pelo site www.tvfloripa.org.br. Eu sou o Matheus Felipe de Castro e estou aqui apresentando com vocês mais um programa Justiça. E na semana passada nós tivemos a oportunidade de debater uma temática fantástica e muito interessante, que foi o direito à privacidade e à intimidade. E então nós temos algumas perguntas que nós gostaríamos de desenvolver com vocês, telespectadores. A primeira pergunta que nos foi enviada, referente ao programa da semana passada, vem lá da Barra da Lagoa e nos é feita pelo amigo Leonardo Miller. Ele realiza o seguinte questionamento: os empregadores podem monitorar os e-mails de seus empregados? Olha, Leonardo, essa é uma temática bastante polêmica. O direito à privacidade é polêmico por excelência, mas quando nós debatemos essa temática que você questiona, então as polêmicas elas aumentam, até porque o Tribunal Superior do Trabalho já teve a oportunidade de debater essa temática e criar uma jurisprudência a respeito dela. Veja, em matéria de e-mails realizados ou enviados no trabalho, nós temos que separar o que é o e-mail institucional ou funcional do e-mail pessoal. A jurisprudência brasileira, ela tem decidido, Leonardo, que no caso do e-mail profissional ou funcional, ele é um instrumento de trabalho que é fornecido pelo empregador ao empregado para que ele realize as suas funções, o seu trabalho do dia a dia. E sendo uma ferramenta de trabalho fornecida pelo empregador, esse empregador poderia devassá-lo. É evidente que a jurisprudência brasileira permite essa devassa com cautela, não em todas as circunstâncias, mas ela vem decidindo nesse sentido, que sim, que o empregador ele teria esse poder de vasculhar os e-mails do empregado, mas somente os e-mails funcionais. É evidente que nós não estamos tratando daquele e-mail pessoal, aquele tipo de e-mail que o servidor possui, que o trabalhador possui, no seu ambiente familiar, no seu ambiente enquanto indivíduo. Esse e-mail deve ser inviolável. Quanto a ele, está garantido o direito à privacidade e à intimidade. E se o empregador ou qualquer outra pessoa devassar esse e-mail ou seu conteúdo, sem sombra de dúvida, estará realizando um atentado à privacidade do indivíduo e será passível, portanto, de ser responsabilizado por danos morais ou até mesmo materiais com o indivíduo que sofreu esse tipo de violação. Inclusive, nesse sentido, é muito importante tratar e debater uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que discutiu um caso de um bancário com o HSBC. Naquela oportunidade, o HSBC devassou o e-mail do seu funcionário, cuja atividade havia sido verificado pelo HSBC que ele podia ter enviado e-mails com conteúdo pornográfico. O HSBC devassou aqueles e-mails com a finalidade de buscar provas de que o funcionário havia praticado aquela conduta e demiti-lo com justa causa. E assim foi operada essa demissão. O trabalhador ingressou perante a Justiça do Trabalho buscando quebrar aquela justa causa, alegando que o seu direito à privacidade havia sido violado. O HSBC, embora tenha tido perda de causa no Tribunal Regional do Trabalho, acabou recorrendo ao Tribunal Superior e lá foi verificado e decidido pelos ministros que o banco tinha sim o direito de devassar aquele e-mail por ser um e-mail funcional para demonstrar que ele deveria ser despedido por justa causa. Foi um caso que fixou a jurisprudência brasileira e que vem servindo de paradigma para novas decisões perante os nossos tribunais. Uma segunda pergunta que nos é feita hoje
vem lá de Canasvieiras, é da Tatiane Fuji, e ela pergunta o seguinte: como funciona o regime jurídico das interceptações telefônicas no Brasil? A polícia pode grampear um telefone simplesmente porque desconfia sobre a ocorrência de um crime? Olha, Tatiane, essa sua pergunta ela é muito importante. E é muito importante porque, no caso das ligações telefônicas, elas não podem ser devassadas dessa forma simplesmente porque paira sobre a pessoa que realiza a ligação uma desconfiança de que ela estaria praticando um crime. Para isso existe uma lei no Brasil. E a lei ela determina que, se houver desconfiança da prática de certos crimes, poderá o delegado ou o Ministério Público solicitar ao juiz de direito, o juiz criminal, o juiz que tem competência para julgar causas criminais, um grampo telefônico para gravar aquela conversa telefônica. Mas perceba, Tatiane, somente nesse caso onde há autorização judicial. Se qualquer pessoa, mesmo um delegado, mesmo o Ministério Público, determinar o grampo telefônico de uma pessoa, de um indivíduo, sem autorização judicial, ele estará praticando um crime previsto no nosso ordenamento jurídico. Portanto, nessa matéria, todos nós poderemos ser, sim, grampeados e monitorados em nossas atividades telefônicas, mas somente por ordem fundamentada de autoridade competente. Uma outra pergunta que nos é feita pelo nosso amigo Alessandro Pixius, aluno de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele pergunta: professor, às vezes vejo no Facebook pessoas que postam fotografias e ataques a outras pessoas que praticaram um ato imoral, como estacionar numa vaga de idoso ou jogar lixo orgânico em meio ao reciclável. Minha pergunta é: as pessoas podem postar fotos de outras e atacá-las assim nas redes sociais? Olha, Alessandro, nesse caso é evidente que não. Isso tem virado uma prática muito comum nas redes sociais. Pessoas que, de alguma forma, não concordam com as atitudes das outras, às vezes simples atos imorais, ou até mesmo pequenas ilegalidades, como essa que você aponta, estacionar numa vaga de idoso, tiram fotografias e colocam nas redes sociais. De qualquer forma, esse tipo de ataque à privacidade da pessoa pode gerar dano moral. Então é bom tomar cuidado com os tipos de postagens que nós realizamos nas redes sociais, porque elas podem gerar, sim, responsabilidade civil pelos atos praticados. Fiquem de olho e tomem muito cuidado com essas questões. E eu gostaria de tratar com vocês aqui essa semana uma temática muito interessante, porque muitos amigos vêm me perguntando nas ruas: Mateus, você poderia falar um pouco a respeito dos juizados especiais cíveis e criminais? O que eles são? E essa é a temática que eu gostaria de trabalhar com vocês essa semana. O que são os juizados especiais cíveis e criminais? Os juizados especiais cíveis e criminais são órgãos do Poder Judiciário brasileiro para desafogar a estrutura do Poder Judiciário, tratando, e na sua competência, aquelas infrações de menor potencial ofensivo ou aquelas causas cíveis que são consideradas de menor complexidade. O que seria essa menor complexidade no cível? Ora, nós temos a determinação legal, a Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais, define que são causas de menor complexidade aquelas cujo valor não ultrapasse 40 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à época do fato. No caso brasileiro hoje, nós temos um salário de R$ 678, que multiplicado por 40 daria R$ 27.120. Mas não somente nessas causas. Nós temos a lei prevendo o arrendamento rural e a parceria agrícola, causas que envolvam essas questões, a cobrança de condomínio, o ressarcimento de danos em prédios rurais ou mesmo das cidades,
o ressarcimento por danos em acidente de veículo, a cobrança de seguro, a cobrança de honorários de liberais profissionais, a ação de despejo para uso próprio e as ações possessórias em bens imóveis cujo valor não exceda 40 salários mínimos. Consideramos também como causas de infrações de menor potencial ofensivo nos juizados especiais criminais aquelas infrações de menor potencial ofensivo que são consideradas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Vejam, crimes como lesão corporal leve e culposa, omissão de socorro, maus tratos, crimes contra a honra, ameaça, violação de domicílio, dano, assédio sexual, ato obsceno e muitos outros serão julgados pelos juizados especiais criminais. Quais são as vantagens desse tipo de procedimento? No cível, nós podemos dizer que o procedimento é bem mais célere, um procedimento mais rápido. Não há necessidade do pagamento de custas nem de honorários advocatícios. Até 20 salários mínimos, qualquer interessado poderá procurar o juizado sem a necessidade de contratar um advogado. E no criminal, a composição do dano civil e a possibilidade de uma transação penal são fatores que colaboram para que o processo seja arquivado sem a necessidade de uma sentença final que poderia ser prejudicial ao interessado, ou seja, uma sentença de caráter condenatório. Mas não se engane, embora você possa dispensar o advogado em certas causas no juizado, é sempre importante você procurar um profissional da área, porque ele, conhecendo os meandros do Poder Judiciário, poderá colaborar ativamente contigo para que você possa sair vencedor na causa. Portanto, nunca deixe de procurar um defensor, um advogado. Nunca deixe de procurar a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que acaba de ser implementada. Procure os seus direitos. Acesse na internet a Lei 9.099 de 1995, que está disponível para que você possa se inteirar dos seus direitos. Nosso programa semanal vai chegando ao seu fim. E eu quero aqui sempre estar debatendo com vocês as causas importantes do nosso município de Florianópolis, do nosso estado de Santa Catarina e da nação brasileira. Mande suas opiniões, mande seus e-mails com sugestões. Está aparecendo aí no rodapé do seu televisor o meu e-mail pessoal, mateus.th.tvfloripa@gmail.com. Eu aguardo as suas sugestões e até o nosso próximo programa. Até lá!